Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na lição de número 6 e como tem passado rápido o tempo. Mas somos gratos a Deus por essa rica oportunidade de estarmos aprendendo neste maravilhoso trimestre. Sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida e a Ele toda a honra, toda a glória, pois sem Ele nós nada seríamos. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora, também superintendente de escola bíblica dominical. E para mim é um prazer muito grande ter cada irmão, cada irmã aqui no meu canal. E você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Espero te ajudar com este comentário. Eu confesso para cada irmão que eu aprendo muito, bastante. Eu ganho muito com este ensinamento. Na verdade, eu primeiro aprendo para depois transmitir, e eu sou muito grata por ajudar alguns irmãos com este comentário. E nós já temos aprendido bastante a respeito da palavra de Deus, aprendemos com os erros destes governantes do reino do norte, depois da divisão da tribo, mesmo com Salomão, nós aprendemos com os erros dele, depois com a divisão das tribos também. E agora nós estamos falando muito a respeito do reino do norte. Não é porque só os reis do reino do norte eles erraram. Nós encontramos erros, pecados, idolatria também na vida dos reis de Judá. E é claro que em uma oportunidade nós estaremos falando a respeito de todos eles. E hoje nós vamos falar sobre a transição do profeta Elias para o profeta Eliseu. Então fica comigo até o final desta aula e junto nós vamos aprender bastante a respeito da palavra de Deus. E esta aula também ela estará disponível em podcast no Anchor e também no Spotify para ajudar alguns irmãos que às vezes não têm tempo de ficar de frente a um notebook, um computador, um laptop ou o seu celular para ficar assistindo a aula. Então está disponível lá para você também em podcast, no Spotify ou então no Anchor. E eu peço aos irmãos que comentem na minha aula, fala de onde você é, se está aqui pela primeira vez ou não, isso ajuda, faz com que meu canal cresça. E eu quero já de antemão agradecer os irmãos e as irmãs que têm comentado em minhas aulas. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. E hoje na lição de número 6, nós vamos falar sobre o profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 1 a 15. Nós vamos hoje falar sobre a transição. Como foi a despedida do profeta Elias e como foi já o início do governo do profeta Eliseu. Na verdade, os profetas eles tinham grande influências, tanto na vida dos reis, como também na vida das pessoas. De uma certa forma, eles ajudavam no governo espiritual daqueles governantes. Nós falamos na aula passada e em outras aulas a respeito do profeta Elias, quando ele foi para o Monte Horebe. E quando ele estava ali no Monte Horebe, nós estamos fazendo um retorno um pouquinho da palavra de Deus. Então, quando ele estava ali no Monte Horebe, desesperado, pedindo a Deus a morte, e Deus então renovou suas forças, o capacitou e mandou que ele voltasse pelo mesmo caminho, porque tinha ainda uma grande obra com ele. O ministério profético de Elias não tinha encerrado ali. Um pouco mais para frente nós vamos ver até que rei, ele ainda continuou exercendo esse ministério profético dele. Então ali, ele no Monte Horebe, Deus manda ele voltar, e quando ele está de regresso da sua viagem, Deus diz para ele que ele tinha ainda umas outras coisas para fazer. Então quando ele está de regresso, Deus diz para ele: Elias, é necessário que você continue ou termine a obra que eu tenho com você ainda. Não tinha terminado o tempo do profeta Elias de pregar o arrependimento ao povo de Deus.
mostrar para aquele povo que Deus aborrecia a idolatria. O povo precisava dizer não à idolatria. Então Deus sempre levantou profetas para trazer o povo de retorno à palavra de Deus. Então Deus diz para ele: você ainda vai ungir o seu sucessor. Eu falo que quando eu leio esses textos eu fico admirada, né, com Deus, com o amor de Deus, com o cuidado de Deus e com a sinceridade de Deus. Deus não engana jamais o seu povo, os seus servos, né? Deus não fala nada para nos agradar se nós estivermos errados. E Deus também ele não esconde nada de nós. Isso é bíblico. E aqui Deus fala para o profeta Elias: olha, seu ministério está acabando, você vai ungir o seu sucessor, né? Quantos de nós não teríamos, né, aquela personalidade do profeta Elias de ungir o seu sucessor, mesmo sabendo que o seu ministério estaria acabando? Deus estava revelando para ele sobre a sua transição. Assim como Deus revelou para Arão que ele ia morrer, mandou subir ao monte que ele ia morrer, que ele tinha que fazer aquela transição também do sacerdócio. Nós encontramos com Moisés, Deus também dizendo para ele que ele ia morrer, né? Leva ele no monte Nebo e ele avista a terra, Canaã, a terra prometida, e Deus fala com ele: você não vai entrar e você vai ungir o seu sucessor. Então, sempre na história, né, bíblica, nós encontramos Deus avisando para os seus servos que o seu ministério estava chegando ao fim e que haveria uma sucessão, alguém que continuasse a obra de Deus. E isso aconteceu com o profeta Elias. Então o profeta Elias, ele regressa pelo mesmo caminho. Nós não sabemos exatamente onde que ele encontrou com Eliseu. A Bíblia não dá este detalhe, onde realmente eles se encontraram. É claro que o Espírito de Deus falou para o profeta Elias que era Eliseu. Ele não sabia quem era, mas ali quando ele estava de regresso, tem coisas que acontecem na nossa vida rápido e tem coisas que demoram a acontecer. O sucessor dele apareceu, ele voltando os 300 quilômetros para Samaria, e ele encontra então o homem que seria o seu sucessor, o jovem que seria o seu sucessor, né? O profeta Elias já estava idoso e precisava aposentar, entre aspas, né? Nós sabemos que nós podemos viver aqui muitos anos e servir ao Senhor até os nossos últimos dias, mas na vida do profeta Elias, Deus realmente tinha um propósito diferente para a vida dele. Então Deus disse que ele ia ungir o seu sucessor, que é Eliseu, nós já sabemos, que ele ia ungir Jeú como novo rei de Israel. Então Deus já estava dizendo que para ele que a dinastia de Acabe iria acabar brevemente e que ele também ia ungir Azael como rei da Síria, também revelando para ele que Ben-Hadad não governaria mais a Síria. Então quando ele está de regresso, ele começa a sua missão, uma da sua missão, né? Da missão que Deus tinha dado para ele. Ele encontra com Eliseu, filho de Safate, arando a terra. Não se sabe ao certo o lugar exato onde foi a chamada do profeta Eliseu. O que se sabe, né, do profeta Eliseu, nós sabemos muito mais do profeta Eliseu do que do profeta Elias, é que ele era de Abel-Meolá e que ficava ao norte do Vale do Jordão. Elias então jogou seu manto sobre ele, né? Não tem aquela unção com azeite, com óleo, derramar botija, não. Ele só jogou, né, a capa, o seu manto sobre ele. Isso era um ato simbólico, significando que o poder e a autoridade de Elias estava agora sobre Eliseu. Então nós podemos dizer que o profeta Elias estava aposentando. Deus iria substituí-lo. E passaria aquele mesmo poder profético, aquela autoridade para o jovem profeta Eliseu. Ele estava arando a terra com a 12ª de 12 parelhas de bois. Então tinham 12 parelhas de boi naquele campo
que ele estava arando, né? Isso fala das suas posses, que ele era um homem rico, trabalhador, né? Então Deus tinha chamado aquele jovem. Elias o chamou e continuou a sua jornada. Eliseu corre atrás dele e diz: não, eu preciso despedir da minha família. Elias dá uma resposta meio rude para ele, e nós vamos entender um pouquinho sobre isso, porque que o profeta Elias faz isso. Então, quando Eliseu diz para Elias que ele ia se despedir da sua família, Eliseu estava dizendo para Elias que ele já estava pronto para segui-lo e continuar a missão. Mas ele pediu permissão ao profeta Elias para despedir-se dos seus pais. Na próxima aula nós vamos falar mais um pouquinho sobre Eliseu. Elias foi um pouco rude, talvez porque as festas judaicas demoravam dias, né? Nós sabemos que o casamento durava 7 dias, então as festas eram longas e Deus havia pressa do sucessor do profeta Elias. Então ele voltou, né, para sua família, fez uma enorme festa com todos os seus parentes, né, despedindo, porque ele ia embora dali. Matou os bois com que ele havia arado a terra, né, uma parelha de bois, e queimou as ferramentas, né, a carroça, queimou tudo, né, o jugo que segurava os bois ali, que ele estava usando ali na agricultura, para assar, né, cozinhar, fazer aquela festa. E o que significa esse gesto do profeta Eliseu? Matar os bois, queimar, né, a lenha e com ela consumir tudo e ir embora sem deixar nada para trás. Quando nós olhamos com um olhar espiritual, nós percebemos que ele queimou literalmente as pontes atrás de si. Ele cortou relacionamentos com coisas que o poderiam fazer voltar para trás. Talvez se ele deixasse, né, aquela parelha de bois ali com a carroça e tudo, e ele tivesse ido e alguma coisa não desse certo, ele já sabia para onde voltar. Então ele cortou todos os laços com o seu passado, para que ele não tivesse mais para onde voltar e ficar lamentando do que ele tinha deixado para trás, né? Foi um gesto de renúncia, né, de deixar tudo por causa de Deus. E será que nós fizemos isso ou fazemos isso quando somos chamados por Deus para trabalhar na sua obra, né? Jesus, ele disse para os discípulos que nós precisamos largar pai, mãe, né? Aqueles que amam a Jesus, eles largam pais, mães, eles largam tudo para servir ao Senhor e fazer a obra de Deus. Aqui com o profeta Eliseu foi realmente deixá-los todos para trás. O que Jesus estava querendo dizer para nós é que nós não podemos deixar que a nossa família, o nosso trabalho, nada dessas coisas seja um empecilho para que nós possamos fazer a obra de Deus. Então, toda relação que nós temos com o nosso passado de pecado ou com o nosso passado, nós devemos cortar, né, esse tipo de relação, deixar essas coisas realmente para que nós possamos seguir em frente. Eu quero contar um rápido testemunho aqui do que aconteceu comigo há 30 anos atrás, quando eu me converti. Eu confesso que foi a melhor coisa, né, que aconteceu na minha vida, foi o dia da minha conversão. Então eu estava assim, aquele primeiro amor, muito apaixonada com Cristo, com a fé que eu estava, que eu encontrei. Então quando eu cheguei na minha casa, eu juntei tudo, né, tudo, roupas, pendentes, eu tirei tudo do meu guarda-roupa para mim começar uma nova vida com Cristo, porque eu sabia que se aquelas coisas ficassem ali uma hora ou outra, eu poderia ter uma recaída. Então eu cortei todos os meus vínculos, né, com o passado, todas as coisas que podiam me trazer de volta para o mundo. E eu confesso que eu escolhi o melhor caminho, a melhor parte, né? Assim como Eliseu, ele fez também, cortou todos os seus relacionamentos
com o passado, para que nada pudesse atraí-lo de volta, né, para aquele lugar, para aquela vocação que ele tinha de ser um agricultor, né, um homem de posses e poderoso. Não, ele escolheu a melhor parte, como Marta também, como Maria também escolheu a melhor parte. E ele então, depois dessa festividade, seguiu Elias, tornando-se seu assistente. Ele não foi para exercer o ministério profético, mas ele foi para servir ao profeta Elias. Eliseu, ele foi como Josué para Moisés. Ele ia completar a tarefa iniciada pelo profeta Elias. Ele precisava aprender com o profeta do fogo, cuja mensagem era de arrependimento. A certeza que temos é que a obra iniciada por Elias, ela precisava ser concretizada. Elias ainda não tinha terminado. Precisava que alguém terminasse aquela obra que Deus tinha colocado em sua mão. E Deus chamou o profeta Elias, o profeta Eliseu, para esta tarefa. Porém, ele ainda não estava pronto. Ele precisava aprender com o profeta Elias. Então, Eliseu rompeu totalmente com a sua antiga vocação. Nós trataremos hoje a respeito da partida do profeta Elias daqui da terra. Em aulas passadas, nós tratamos a respeito dos acontecimentos depois da volta de Elias até a morte de Acasias, filho de Acabe e de Jezabel. Acasias então morre, seu irmão Jorão assume o trono, visto que Acasias não tinha deixado nenhum herdeiro, e por esse motivo o seu irmão assume, né, o trono. E enquanto tudo isso estava acontecendo, Eliseu estava nos bastidores, esperando o seu tempo chegar, aguardando a promessa de substituir um dos maiores profetas do Antigo Testamento. O profeta Elias, ele não atuou somente no Reino do Norte. É claro que os acontecimentos são mais e maiores, mas nós encontramos que ele mandou uma carta para Jeorão, rei de Judá, que era filho de Josafá. Nós já falamos na aula passada que Jorão é o diminutivo de Jeorão. Então, quando nós lemos Jeorão ou Jorão, o nome é o mesmo. Dizendo, né, então, o profeta Elias manda uma carta para Jeorão, que já era rei de Judá, dizendo a respeito dos seus pecados e de como seria a sua morte. Conhecemos pela escritura que o profeta Elias, ele não ungiu a Azael, como também ele não ungiu a Jeú, e sim Eliseu. Mas ele fez essa unção por ordem do profeta Elias, porque esta missão era do profeta Elias. Às vezes, uma atitude errada nos impede de fazermos aquilo que fomos chamados para fazer. E Deus então transfere essa missão para outra pessoa. Eliseu, ele era um homem próspero e ocupado. São essas pessoas que Deus chama para fazer a sua obra. Deus não chama preguiçoso, desocupado, que não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a obra de Deus. Não são esses tipos de pessoas que Deus chama para a sua obra. Todas aquelas pessoas que Deus chamou, nós encontramos na Bíblia Sagrada, que foram chamadas por Deus para exercer, né, executar a obra de Deus aqui na terra, todas elas tinham uma ocupação. Eram pessoas que poderiam dizer para Deus: Senhor, eu não posso. Eu tenho uma profissão, eu tenho uma vida para cuidar, eu preciso fazer algo. Então, chama outro, escolhe outro. Mas todos eles que foram chamados por Deus renunciaram à sua vida em prol da obra de Deus. Nós encontramos Moisés, Gideão, Pedro, Tiago, João, Neemias e
tantos outros, né? Nós sabemos que eles tinham uma ocupação e largaram tudo para servir a Deus. E quando nós fazemos isso, quando estas pessoas fizeram isso, é um ato de fé e de entrega total, porque nós confiamos em Deus e confiamos naquele que tem nos chamado. Hoje muitos impérios, eles são perdidos, porque as pessoas não são capazes de forjar um sucessor, alguém para sucedê-lo, né? Muitos acham que vão ficar aí para semente e levam a vida toda sem preparar um sucessor. E muitas pessoas estão perto destes grandes líderes e perdem a oportunidade de aprender e suceder estas pessoas. Hoje muitos não estão preocupados com isso, em fazer uma sucessão. Muitas pessoas não estão preparadas para a transição, não preparam sucessores para te ocupar. E outros muito menos querem aprender. Muitos não querem ficar nos bastidores, né, ao lado de um grande líder, ao lado de uma grande pessoa, né, vocacionada por Deus para aprender. Ficar nos bastidores é muito difícil, né? Precisa de humildade, né, de renúncia e entender o tempo e os propósitos de Deus em nossas vidas. Então muitas pessoas não conseguem esperar o tempo para tomar posse daquilo que Deus prometeu para ele. No mundo espiritual também, nossos líderes, eles precisam ser treinados para assumir o lugar de outrem. Está à disposição do Espírito Santo para ser ensinado. Deus não te chama hoje e você já está pronto. Deus te chama e você passou por uma escola, por um aprendizado, até chegar o dia de você tomar posse daquela bênção que Deus tem te prometido. E ocupar o lugar de uma pessoa não é fácil, porque nós seremos sempre comparados com aquela pessoa que deixou aquela posição. Então nós devemos fazer o nosso melhor. Toda sucessão, ela precisa ser treinada e escolhida por Deus, né? Não é o líder, não foi o profeta Elias que escolheu Eliseu, não. Eliseu já tinha sido forjado por Deus e ele já estava quase pronto. Precisava ainda aprender com o profeta Elias para tomar posse daquela grande bênção. Deus sempre chama e prepara, ou ele prepara e chama alguém para ocupar o lugar de outra pessoa que já está de partida, alguém que já vai deixar aquele cargo. Sempre tem alguém preparado, né? Nós já falamos sobre isso em outra aula. Sempre tem alguém preparado, né? Nós não podemos imaginar que nós somos insubstituíveis, né? Deus estava dizendo isso para o profeta Elias. Você não é insubstituível, mas ainda eu preciso de você. Mas o sucessor do profeta Elias já tinha sido forjado por Deus. Eliseu, ele é um exemplo de dedicação, respeito e de como deve portar-se aquele que é escolhido para suceder alguém. É no tempo de Deus. Muitas pessoas hoje estão enfiando os pés pelas mãos porque ouviram uma promessa de Deus e elas querem tomar posse daquilo antes do tempo de Deus. Não precisa ninguém passar rasteira em ninguém, é somente aguardar o tempo de Deus. Está demorando? As promessas de Deus, elas não são tardias, né? Tudo acontece no kairós de Deus. Então Eliseu, ele era o que deitava água nas mãos do profeta Elias, né? É uma tradução da NVI, como está escrito no hebraico. No hebraico está escrito desta forma, que ele deitava água nas mãos de Elias. Vê a humildade, a dedicação, o serviço desse jovem profeta. Mas em outras traduções dizem que ele servia ou ele era auxiliar do profeta Elias.
Eliseu, ele nos dá o exemplo de que vale a pena andarmos com pessoas espirituais, que obedecem a Deus e que nos inspiram a ter intimidade com Deus. Vale a pena seguir e imitar estas pessoas. Hoje nós vivemos em um mundo em que as pessoas seguem pessoas famosas ou mesmo pessoas anônimas, imitam as pessoas e querem fazer o que elas fazem. Nós devemos ter o cuidado ao seguir tais pessoas. Nós até podemos seguir, porém, devemos imitar aquelas que nos inspiram a chegar muito mais perto de Deus. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a despedida de Elias. Primeiro ponto, o ministério de Elias termina. É o que nós devemos ter em nossa cabeça. Um dia o nosso ministério vai acabar. Ou o Senhor vai nos substituir, ou nós seremos chamados para a glória eterna. Deus já havia revelado para o profeta Elias que ele seria levado da terra. Era um propósito de Deus. E da mesma forma, Elias havia relatado já nas escolas, né? Existiam as escolas dos profetas, que eram as pessoas mais perto dele, do que aconteceria. Então, todos das escolas dos profetas já sabiam que Elias ia partir, que Deus ia levá-lo. Eliseu já sabia que estava próximo o tempo de suceder ao profeta Elias. Foi um homem como nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Porém, era um homem temente, corajoso e ousado, que viveu longe das pessoas, né? Na próxima aula nós vamos falar a diferença do ministério de Elias e do ministério de Eliseu, né? Das características dele. Um gostava de ficar longe das pessoas, o outro já gostava de ficar perto das pessoas. Então o profeta Elias foi um homem que viveu longe das pessoas, mas muito perto de Deus. Ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele acertava todas as vezes em que Deus o mandava falar alguma coisa. Você pode fazer prodígios aqui na terra, grandes prodígios, mas chegará um tempo em que chegará o momento de partir. E ficarão apenas as lembranças de quem fomos para o reino de Deus. E esse é a melhor parte. O profeta lutou bravamente contra os profetas de Baal e Aserá. Aconselhou reis da parte de Deus para que mudassem de atitude e voltassem a Deus. No ponto 2, um profeta com grandeza de alma. Nós já sabemos que ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração com Moisés. Nós já falamos o que eles, na aula passada nós falamos o que eles representam. Mas foi um profeta que não falou nenhuma profecia a longo prazo, como Isaías, Jeremias, Ezequiel. Ele não falou nada, não vaticinou nada a longo prazo. Queria acontecer daí 100 anos, 2.000 anos, 3.000 anos. Não, ele era um profeta que Deus mandava ele falar, ele ia e falava. Ele não usou nenhuma introdução, né, em seus anúncios da parte de Deus. Assim diz o Senhor, né, para confirmar que ele era um profeta de Deus. Ele era um homem de grandes revelações. Tinha intimidade com Deus. E nós não temos conhecimento que ele tenha escrito algum livro, ou que ele deixou algum livro escrito, né, para as próximas gerações. Ele não tinha essa preocupação. A grandeza de um profeta, ela não é medida somente pela quantidade que ele escreveu, ou pelas profecias deixadas, ou pelo cumprimento delas, ou pelos sinais, né, pelos prodígios, pelos milagres, né? Nós sabemos que o profeta Elias foi um homem que ressuscitou mortos e, enfim, ele fez diversos milagres. Mas nós conhecemos um profeta, se ele é de Deus,
pela grandeza de sua alma e também pela sua integridade. Terceiro ponto, Gilgal, um lugar de boas recordações. Gilgal significa círculo, redondo. Eu já li um comentário extra-bíblico que Gilgal, ela tinha um formato de um pé, né? Mas os dicionários todos que a gente lê, ele fala que significa um círculo ou um redondo, né? Que havia ali uma cultura idólatra, porque aqueles moradores circularam aquela cidade com pedras. Então, o trajeto da partida de Elias. Eles estavam em Gilgal e partiram de lá. Lá em Gilgal tinha também uma escola de profetas. Nós devemos notar que Eliseu não deixava o profeta por nada. Ele era o seu auxiliar e acompanhante. Onde o profeta Elias ia, ele estava junto. Onde o profeta Elias ia, ele estava junto. Então, nós devemos lembrar que o profeta Elias, ele morava do outro lado do Jordão, porque ele pertencia às tribos transjordânicas, Manassés, Rubem e Gade. E Gilgal foi onde eles estabeleceram um acampamento antes de partirem para a conquista de Canaã. Lá era o centro de treinamento dos jovens profetas, tanto no tempo de Elias como no tempo do profeta Eliseu. Também, assim como em Betel, foi o lugar da circuncisão dos homens que não morreram no deserto. Logo quando eles chegaram lá, foi feita a circuncisão nestes homens. Foi onde foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão, realizada por Josué. Foi onde eles celebraram a primeira Páscoa depois de 40 anos no deserto. Foi onde Saul foi coroado rei, onde ele ofereceu sacrifícios e onde também ele foi rejeitado por Deus. E foi aqui em Gilgal que Elias tomou ciência do fim da sua jornada. No tópico 2, nós vamos falar sobre o pedido ousado de Eliseu. Primeiro ponto, a fidelidade de Eliseu. Antes de Deus levar Elias, né, no redemoinho ao céu, nós devemos estar atentos que Elias ele não foi na carruagem, mas ele foi levado no redemoinho, né, ele subiu aos céus. A carruagem, ela separou Elias de Eliseu. A carruagem de fogo com cavalos de fogo, olha que visão magnífica. Eles eram símbolos do poder de Jeová, do poder de Deus. Visto que o povo ele temia um exército quando ele tinha cavalos e carruagens, né? Então isso era símbolo de poder das nações. Então esta carruagem de fogo com cavalos de fogo representava o poder de Deus. E era a arma mais conhecida, né? De poder, poderosa, né? Era a arma mais poderosa, conhecida, eram as carruagens e os cavalos. A imagem que se tem é de uma tempestade, né? Com relâmpagos e ventos e trovões. Então foi uma visão magnífica que eles tiveram o privilégio de ver. Era realmente a presença de Deus manifestada naquele lugar. Elias, no passado, ele tinha pedido a morte, né? Nós lembramos que lá no monte, ele deitou debaixo do zimbro e pediu a Deus que ele morresse. Quando ele estava no deserto, ele pediu. Já imaginou se Deus tivesse atendido o pedido do profeta Elias e o tivesse levado daquela maneira, angustiado, depressivo? Ele não estaria vivendo esse momento de glória que nós estamos falando a ele. Então, graças a Deus, que nem todos os desejos Deus ele nos concede, porque ele tem coisas melhores para nós. Se ele tivesse, né, Deus tivesse levado o profeta Elias, ele não estaria indo agora ao céu em glória. É por isso
porque muitos pedidos eles não são atendidos, pois Deus tem melhor para nós. Eliseu serviu a Elias por cerca de mais ou menos 10 anos e não desanimou. Estava ali confiante, servindo ao profeta Elias com alegria. Eliseu, ele poderia ter seguido o caminho mais fácil. Ele já tinha certeza que ele seria o sucessor. Ele já sabia disso, né? Deus já tinha avisado para ele. O profeta Elias já tinha falado a respeito disso. E ele ficaria esperando, sem ter tanto trabalho. Imagina ficar andando atrás do profeta Elias para ser seu sucessor. Então, a exemplo de Eliseu, nós não devemos querer as coisas fáceis demais, né? Deus não nos dá nada de mão beijada. Se Eliseu tivesse feito assim, tudo bem, então eu vou ficar aqui em Gilgal e você vai dar suas voltas aonde Deus mandou você ir. Ele ia perder todas as bênçãos alcançadas ao ver Elias ser elevado aos céus. E o pedido ousado? Porção dobrada. Às vezes, sem entender, nós achamos que Eliseu foi muito ousado em seu pedido ao pedir porção dobrada, pela lealdade de Eliseu de segui-lo por onde Elias tivesse ido. Então, por causa dessa dedicação, por causa dessa lealdade, Elias deu a Eliseu, a oportunidade de pedir o que ele quisesse. São poucas pessoas que têm a oportunidade de pedir o que quiser a Deus. Eliseu nos dá o exemplo exigido por Jesus. Jesus, ele disse, abre aspas, aquele que me segue, aquele que me serve, deve seguir-me. Então, quem serve a Cristo deve segui-lo. Mas o que isso então quer dizer? Esse pedido ousado do profeta Eliseu, que ele queria porção dobrada. Então, nós devemos retornar à palavra de Deus, à lei de Deus, que prescreve a lei do filho mais velho ou do primogênito. E este primogênito, ele poderia ser ou da mulher amada ou não, mas a lei da primogenitura era para ele. Então, pegava-se herança total, né, desse pai, dividia por todos os filhos e o primogênito recebia uma porção dobrada. Ele recebia 2 partes. Esta era a lei do filho mais velho. Eliseu estava pedindo para suceder a Elias como profeta principal da nação. Mas a Bíblia também vai relatar que o profeta Eliseu recebeu porção dobrada. Ele fez milagres 2 vezes mais do que o profeta Elias. Então ele fez o dobro do profeta Elias. Elias passou por todas as escolas de profetas para reforçar a verdadeira adoração a Deus. E quando voltou, já estava de volta, ele para, né, no Rio Jordão e abre o Rio Jordão com a sua capa. Eliseu continua, né, o caminho e do outro lado da margem ele perguntou a Eliseu o que ele queria que lhe fizesse. Estava chegando o momento da partida do profeta Elias. Eliseu, ele queria ser o principal herdeiro do espírito profético de Elias. Era um pedido difícil e tinha uma condição para ele receber. Ele teria de enfrentar uma tempestade, ser corajoso o suficiente para ver um milagre, e foi o que aconteceu. Ele recebeu a mesma coragem, a mesma ousadia e o mesmo zelo pela verdadeira adoração. Elias era a inspiração de Eliseu. E nós? Em quem nós estamos inspirando? Quais são as pessoas que nos inspiram para servir o Senhor melhor? Quem é o nosso modelo de serviço a Deus? Nós sabemos que existem pessoas
que nos inspiram tanto para o certo quanto para o errado, tanto para o bem quanto para o mal. Devemos ter cuidado com as pessoas, que tipo de pessoas que nós estamos inspirando nelas. O melhor mesmo, o melhor de tudo isso, é nós olharmos para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. No último tópico, nós vamos falar sobre Eliseu toma a capa de Elias. Primeiro, a comunhão de Elias e Eliseu. Eles comungavam o mesmo ideal. E Elias já tinha avisado a todos nas escolas dos filhos dos profetas, em Gilgal, em Betel e em Jericó, que Eliseu seria o seu sucessor. Então, delegando assim autoridade a ele, que todos deviam tê-lo em alta estima, pois tinha sido escolhido por Deus. E esta amizade, esta comunhão, rendeu bons frutos. O que separou os dois, o que separou o profeta Elias do profeta Eliseu, não foi fofoca. Não foi porque um passou a rasteira no outro, queria ocupar o lugar do outro, né? Dedurou ele para outras pessoas, para que ele perdesse o seu cargo. Não foi traição, não foi falsidade, nada disso. Não foi isso que separou aqueles dois. O que separou o profeta Elias do profeta Eliseu foi o acontecimento glorioso. Ele viu seu Senhor e amigo ser elevado aos céus. Esta era a condição para ele ser o sucessor do profeta Elias. Ver o arrebatamento de Elias. A amizade sincera, ela é um tesouro. E nós sabemos que isso é muito difícil em nossos dias, né? Nem todas as pessoas têm um amigo de verdade. Nós podemos ter conhecimento com muitas pessoas, mas poucos de nós teremos amigos, como foi o profeta Elias e o profeta Eliseu, como foi Jonatas e Davi. Nós vivemos num mundo hoje onde muitos passam rasteira, né, no outro para ocupar o seu lugar. Isso nós não estamos falando do mundo secular, nós estamos falando do mundo, né, religioso mesmo, onde muitos desejam o campo ministerial do outro, né, e fazem de tudo para tomar este campo. Muitas pessoas querem tomar o cargo do outro, né, e fingem uma amizade aparente, mas na verdade está querendo ocupar o lugar, né, destas pessoas. Quando nós olhamos a amizade, né, de Elias e de Eliseu, nós voltamos lá em Jonatas e Davi e tantos outros, né, que foram amigos mesmo na Bíblia Sagrada. Foi uma transição maravilhosa, uma transição de amizade e comunhão. E é assim que deve ser em nosso meio. Ter os outros em autoestima e considerá-los superiores a nós, né? E vai chegar um tempo que o nosso ministério vai acabar e que outras pessoas, né, irá nos substituir, mas isso tem que ser feito, com amizade, com amor, com respeito, né? Assim como foi com o profeta Elias e o profeta Eliseu. Quando há amizade sincera no corpo de Cristo, o resultado é bênçãos extraordinárias. Porém, quando não há, a obra de Deus não cresce. É porque nós não damos as mãos para ajudar que o reino de Deus se fortaleça e cresça, né? Aqui, a igreja local e visível. O coração de Eliseu, ele era puro. Ele não queria ser maior ou melhor do que Elias. Ele queria oferecer o melhor para Deus. Então, muitas pessoas hoje elas querem substituir as outras para fazer muito melhor, ser melhor do que aquela pessoa. Mas Eliseu não. Ele tinha um coração puro. E, na verdade, ele queria fazer o melhor para Deus. E Deus conhece nossas reais intenções. Se realmente tudo que nós estamos querendo fazer
é para exercer com zelo a obra de Deus, ou queremos para ser melhor do que os outros, né? Ter status, ter poder. Deus conhece o nosso coração, assim como conhecia as reais motivações do pedido de Eliseu. No ponto 2, a capa de Elias. Quando Elias deixou sua capa cair para o profeta Eliseu, era a confirmação de que ele seria seu substituto e que ele terminaria a obra de Deus começada por ele. Assim como foi com Moisés e Josué, assim como foi com João Batista e Jesus Cristo, Elias legitimou publicamente o ministério de Eliseu quando ele tocou as águas do Jordão e as águas se abriram. Então foi com a capa de Elias que ele tocou as águas do Jordão para regressar para a sua cidade, talvez. Então foi um milagre visto por 50 filhos dos profetas, que reconheceram imediatamente que a unção de Elias estava sobre ele. A transladação de Elias, de Enoque, assemelha-se ao arrebatamento do povo de Deus. Essa é a nossa esperança. Alguns serão transformados em vida e outros ressuscitarão. E juntos seremos levados ao céu, assim como eles foram. Nós podemos pedir a Deus o que nós quisermos. Poder, unção, dons de milagres, dons de poder, dons de elocução. Nós podemos pedir a Deus o que nós quisermos pedir, mas desde que tudo seja para a glória de Deus, pois Ele conhece nossas motivações. Nenhum destes homens ficaram ricos por serem usados extraordinariamente nas mãos de Deus. E eles nem desejaram isso, ficarem ricos. Alguns dos que viram o arrebatamento de Elias não creram de imediato. Eles acreditavam, né, que Deus tinha escondido Elias, como das outras vezes lá de Acabe e Jezabel. E o procuraram, mas não encontraram nenhum vestígio do profeta Elias. Alguns acreditam que Elias já veio. Malaquias falou sobre ele, que ele seria o precursor do grande e terrível dia do Senhor. É possível também que ele seja uma das duas testemunhas de Apocalipse. Mas não vamos nos preocupar com isso. Né? O que nós devemos nos preocupar é vivermos a vida assim como o profeta Elias viveu, né, de intimidade com Deus. O profeta, hoje ele não é conhecido por ele usar uma capa, não tem uma roupa diferente, porque ele é um profeta de Deus. Mas ele é reconhecido pelas suas atitudes, seus frutos e seu caráter. E são estas coisas que abonam a chamada de um profeta. Apesar que os falsos profetas, eles usam uma capa de ovelha. Amém? Espero ter te ajudado com esse comentário. Dá um curtir aqui na minha aula, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no meu canal. Se você não está recebendo as minhas aulas semanalmente, desative o sininho das notificações, depois ative de novo, para você continuar recebendo as minhas aulas e que meu canal seja sugerido para outras pessoas e que outras pessoas também possam ser ajudadas com este comentário. E eu quero mandar um abraço para todos vocês, irmãos e irmãs, você que tem comentado no meu canal, de onde você é, né, de estar sendo ajudado por este comentário. Quero agradecer pelas orações, pelas pessoas que têm orado por mim, por você que está aqui toda semana. Deus te abençoe grandemente, te abençoe nesse ministério do ensino, que é um ministério maravilhoso. Nós aprendemos sempre, temos que aprender sempre. E eu quero mandar um abraço para as pessoas que me pediram, né? Mas Jane, manda um abraço para nós aqui. Então eu quero mandar um abraço para o nosso irmão Edivaldo Queiroz, também para o presbítero Misael em Humatá,
Mutum, Minas Gerais, na AD Ministério Floresta. Também para a nossa irmã Nadir de Fátima, em Rondônia, no Alto Paraíso. Para o irmão Fábio e toda a sua família em Pinheiro, no Maranhão. Para a irmã Maria Tereza, em Nazaré da Mata, Pernambuco. Está aqui toda semana. Obrigada pelo carinho. Nossa irmã Ângela Leal, em Água Branca, Piauí. E, principalmente, né, deve ser a classe que ela leciona, a classe das irmãs Sara. Né? Então, vai um abraço para todos vocês aí. E também para a nossa irmã Cecília, em Araripina, sertão do Pernambuco. Um forte abraço a todos vocês. Eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então.